Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Sonic, da TV 247. Estou em São Paulo, são 17 horas e alguns poucos minutos. Estou aqui de novo para conversar com vocês, mais especificamente a respeito de três assuntos. O primeiro é assunto esse que está no título: a guerra entre Olavo de Carvalho e os militares. Olá, Salomão Cavalcante, tudo bem aí? Boa tarde a todos. Essa guerra é um mistério. Acho que é um mistério para mim e para todo mundo. Qual é a importância do Olavo de Carvalho para o Brasil, para o governo brasileiro? Qual é a importância? É um astrólogo, escritor, uma ideologia, se auto-intitula formador de filósofos, ideias completamente racionárias, retrógradas e absurdas. E ele nomeia ministros no governo, ele xinga militares. Hoje, novamente, ele atacou os militares sem nenhum sentido, sem nenhum motivo. O vice Hamilton Mourão respondeu que ele devia se limitar a ser astrólogo. Mas eu acho que os militares até que estão sendo pacientes com Olavo de Carvalho. Em outro lugar já teriam processado, já teriam batido na mesa, teriam exigido o desligamento dele do governo, o desligamento dele do Bolsonaro. Mas eles estão aguentando pacientemente, talvez porque percebam que não é fácil derrubar Olavo de Carvalho. Talvez os militares saibam que conviver com ele seria mais saudável do que combatê-lo. E é uma guerra na qual não dá para ficar nem de um lado nem do outro. Não é? Então, Olavo de Carvalho é essa pessoa insuportável, desagradável, é uma pessoa que mora nos Estados Unidos, que posa ao lado de rifles, que tem posições intolerantes. Então é impossível com o Olavo de Carvalho. Sem falar nos seus conceitos absurdos de que a Terra é plana, de que o nazismo é de esquerda, e outros tais nas quais as pessoas que ele, entre aspas, forma, vão embarcando como ministros das Relações Exteriores. Quer dizer, o Olavo de Carvalho acaba influenciando a política externa brasileira. Isso é um absurdo. O Brasil precisando resolver seus problemas econômicos de uma forma pragmática, de uma forma séria, de uma forma racional. E a política externa é influenciada por esse cidadão que é um Rasputin, é uma eminência parda do governo Bolsonaro. Eu não sei até que ponto vai essa briga, essa guerra, mas sei que faz muito mal ao Brasil, faz muito mal aos brasileiros, faz muito mal ao nosso futuro. E tudo indica que essa guerra vai continuar. Bolsonaro não toma nenhuma posição, nem a favor dos militares, nem contra o Olavo de Carvalho. Enquanto isso, o Olavo de Carvalho continua nas suas postagens ofensivas, continua escrevendo impropérios, calúnias, injúrias contra os militares. E os militares, quer dizer, os militares entraram nessa roubada.
entraram nesse governo e agora estão tendo que aguentar. Evidentemente que os militares deveriam pensar muito bem antes de voltar à política. Ficar 30 anos fora da política, a imagem dos militares melhorou muito, justamente porque ficaram ali exercendo as suas funções constitucionais fora da política e agora voltam à política com o Bolsonaro. Embora voltando generais da reserva, etc., eu não acho saudável generais participarem de governo, a não ser as suas missões específicas de segurança nacional, de defender as nossas fronteiras e tudo isso. Não acho nada saudável militares fazerem parte do governo, mas também não acho saudável uma eminência parda, como Olavo de Carvalho, dar as cartas no governo. Ele não foi eleito, ele não tem mandato, ele não tem autoridade, ele não tem qualificação para indicar ministros. Ele não é de nenhum partido. O que adianta o Bolsonaro não fazer composição com partidos e se compor com um sujeito que não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver nem com o Brasil, que nem mora no Brasil. A segunda questão que eu queria comentar com vocês é a censura. Agora, a censura que o governo está impondo aos pareceres da reforma da Previdência. Ou seja, o governo não quer que saibamos quais foram os números, quais foram os pareceres que embasaram a reforma da Previdência que o governo quer fazer. A Folha denunciou a censura, agora sim, a censura, como eu já tinha dito. Não é o STF que faz censura. Quem faz censura é o governo. O Rodrigo Maia, que é informalmente o primeiro-ministro, estamos num parlamentarismo informal, já disse que tem que levantar essa censura. Se continuar a censura aos pareceres sobre a Previdência, as contas nas quais o governo se baseou para fazer a sua proposta, isso não irá para frente. Rodrigo Maia declarou hoje: ou o governo levanta a censura aos dados que basearam a reforma, ou então vai parar tudo de novo. Vai parar tudo de novo. Quem tem que responder é o Paulo Guedes. Paulo Guedes não pode continuar se eximindo. Ele é o cara da reforma. Na última entrevista que ele deu à Globo News, quando a Miriam Leitão perguntou para ele quem tinha colocado o Jabuti na reforma, que é diminuir a idade para aposentar ministros do STF, ele disse que não sabia, porque ele faz a reforma, depois entrega para o governo, e a reforma circula de mão em mão, as pessoas vão acrescentando coisas, mas ele é o chefe da reforma. Ele é que tem que responder por esses jabutis. Ele tem que responder por essa censura. Qual é o problema de mostrar os dados? Se o governo quer aprovar a reforma e há necessidade dela, ele tem que mostrar que ela é necessária. Assim como o próprio Bolsonaro se recusou a dar aumento ao diesel, porque queria que a Petrobras explicasse por que a necessidade do aumento. Os brasileiros querem saber qual é a necessidade da Previdência. E esconder os dados não é o melhor caminho. Tem que mostrar os dados. Os brasileiros já são contrários a essa reforma, porque evidentemente vai tirar dinheiro do bolso de todos nós. Não queremos essa reforma. Nós, os trabalhadores, não queremos.
sabemos que ela é prejudicial a nós, mas o governo não pode esconder os dados. O governo não pode negar o acesso às informações que levaram a essa reforma. Por que a reforma é necessária? Quais são os dados? Quais são os critérios? Quais são os pareceres que o governo observou para chegar a essa proposta? O senador José Serra também está pedindo o levantamento dessa reforma. O senador José Serra pediu também, ele quer saber em que baseia essa proposta. Então, a conclusão de hoje é que a reforma está parada por culpa do governo, que o governo está querendo censurar as informações sobre a Previdência. Sobre a Previdência, essa reforma não irá para frente. O terceiro assunto que eu queria tocar com vocês é o assunto Ciro Gomes. Eu já falei várias vezes que o Ciro Gomes é um político respeitável, tem todo o direito de concorrer, tem qualidade para ser candidato a presidente da República, mas ele não pode passar de certos limites. Começou na campanha e também depois da campanha, o Ciro Gomes insistiu nesse discurso desqualificando o PT, desqualificando o Lula, falando mal do PT, falando mal do Lula, rompendo com o PT, e etc, etc. Bem, são críticas políticas, são equivocadas, mas ele tem todo o direito de fazer críticas. Evidentemente que ele tem todo o direito de fazer as críticas. Mas hoje, o discurso dele entrou pelo caminho da difamação e do preconceito. E aí não dá para concordar. Ele declarou a um site dos Estados Unidos, não sei se continua nos Estados Unidos, ele foi lá participar daqueles seminários numa universidade americana, organizado por estudantes brasileiros. Ele disse nessa entrevista, que está reproduzida hoje na Folha de São Paulo, que os judeus corruptos, se referiu assim, esses judeus corruptos aí que apoiaram Bolsonaro e acabaram sendo enganados por Bolsonaro. É inadmissível jogar no meio da política essa expressão judeus corruptos. Ele não precisa usar preconceito contra os judeus para criticar o governo Bolsonaro. Isso é inaceitável. Ele deve saber, como advogado que é, que ofender judeu é crime racial. É a mesma coisa que ofender negros. Isso é uma decisão do STF. Decisão de 2003. Quem comete crime de racismo ou crime de antissemitismo fica sujeito às mesmas penas de ofensas a negros. Ou seja, sujeito à prisão. 1 a 3 anos de prisão. Mas se essa difamação, se essas ofensas racistas forem feitas através de alguma comunicação, a pena aumenta. Vai de 2 a 5 anos. Eu não sei se o Ciro Gomes vai pedir desculpas pelo seu discurso, vai pedir desculpas à comunidade judaica. Eu sei que a Confederação Israelita já está processando o Ciro Gomes, porque ele não pode jogar os judeus contra a população e vice-versa, ou responsabilizar os judeus pela eleição do Bolsonaro. Os judeus formam uma comunidade muito pequena. No Brasil há no máximo 30 mil judeus. Então eles não decidem nenhuma eleição, eles não têm nenhum poder de decidir eleição a favor desse ou daquele.
o Ciro Gomes não tem o direito de... Não, tanto não tem o direito que está sujeito a uma pena, é crime. Declaração antissemita que ele fez a esse site é crime, está no Código Penal, é equivalente, é um crime de racismo. Ciro Gomes não contribui em nada com esse tipo de declaração. Não contribui para esclarecer, não contribui para entender o que está se passando, não contribui, não apresenta nenhuma solução para o que estamos passando. Os tempos são muito complicados, são muito difíceis. A cada momento há notícias que afrontam os brasileiros, afrontam os direitos civis conquistados. E o Ciro Gomes, que teve, durante a sua trajetória política, pelo menos do governo Itamar Franco para cá, foi um político respeitável, de posições racistas. Com essas declarações antissemitas, ele realmente parte para um discurso no qual ele só ganha inimigos. Ele já tem como inimigos os petistas, que não querem mais papo com ele, tem como inimigo Lula, que convidou para ser ministro do governo. Ele foi ministro do governo Lula, foi um grande aliado do Lula, e agora ele ataca o Lula gratuitamente, ataca o PT e hoje ataca os judeus. Ele não pode fazer isso. Ele não pode usar o antissemitismo para atacar o Bolsonaro. Quer dizer, ele não pode usar de preconceito para atacar um presidente preconceituoso. É um total absurdo. Olha, até aqui eu vinha suportando as posições do Ciro Gomes, as declarações dele, porque eu achava que democraticamente ele tinha o direito de fazer suas críticas. Mas agora não. Agora não. Preconceito contra os judeus, chamar de judeus corruptos que elegeram Bolsonaro ou que contribuíram para a campanha do Bolsonaro, isso aí já é um caso de justiça, de tribunal, de lei. Ele foi processado pela Confederação Israelita Brasileira. Não sei se ele vai pedir desculpas para que o processo pare ou se ele vai continuar e tentar provar que não cometeu crime, o que vai ser muito difícil. Aquela frase dele que ficou famosa, quando ele em público gritou: "Lula está preso, babaca". Essa frase poderá ser usada contra ele e poderá ser usada com um outro sujeito. Bom, é isso aí, meus caros amigos, a TV Sou Link da TV 247. Muito obrigado pela audiência. Peço para vocês que se inscrevam no canal, peço que compartilhem, peço que assistam os outros vídeos, porque canais do YouTube vivem disso, de visualizações, de inscrições, e é assim que eles vão para frente. Esse é um canal de jornalismo, é um canal que não aceita fake news nem teorias da conspiração, assim como também a TV 247. Muito obrigado a todos e até a próxima transmissão ao vivo. Tchau!